Olá, viva! Muito boa tarde. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão de partilha de conhecimento. Nós chamamos-lhe consultório, o consultório da aprendizagem. Uma iniciativa que já acontece desde 2008, que já andamos a partilhar aqui conhecimento, a partilhar ideias, opiniões, experiências. Uma iniciativa do Format, o portal da formação e dos formadores, do qual eu sou responsável, chamo Mário Martins. Estamos em direto no dia 23 de abril de 2020 e as ligações na internet, a rede está pressionada, portanto espero e tenho a certeza que vai correr bem, porque de facto a rede está muito ocupada, porque este confinamento, esta pandemia, assim obriga de facto as pessoas a estarem um bocadinho mais em casa e ligadas ao trabalho através da internet, da rede. E por isso mesmo o e-learning e o ensino à distância em geral acaba por ser uma das muitas respostas que a educação e a formação encontraram, em alguns casos uma verdadeira descoberta, noutros casos já o praticavam, já o realizavam, já com bastante experiência. E nesse sentido, hoje temos um tema que vai dar resposta também a algumas das necessidades de quem pretende construir conteúdos mais interativos no e-learning e precisamente há uma ferramenta que é o H5P, e é este o tema principal que vamos aqui agora trabalhar. Trata-se de uma partilha de conhecimento, não é uma formação de muitas horas, muito aprofundada, portanto temos que ter em conta as limitações que nós temos e vamos estar entre uma hora, pior das hipóteses, uma hora e meia, porque a ideia aqui é falar acerca do que é o H5P, como é que ele pode ser integrado na Moodle, e depois vamos realizar algumas dessas mesmas atividades. Vamos tentar ser o mais prático possível, mas nunca se esqueçam que isto não é uma formação normal, é uma partilha de conhecimento, está bem? E é bom ter essa noção de que não dá para explorar tudo a 100% e a ferramenta H5P exige algum trabalho, muito trabalho, para ser honesto, em termos de experiência, não é? Temos que testar muito bem as coisas. E nada melhor que trazer os nossos convidados que estão habituados a trabalhar em e-learning, portanto a B-Training, que é um parceiro ideal do Format. Este parceiro tem formação à distância, tem e-learning e que produz também conteúdos interativos, portanto acho que o convite é mais do que justificado. Vou passar então a palavra aos meus convidados que se vão apresentar. Uma apresentação curta, porque temos muito para trabalhar, está bem? Hugo, podes começar, podes ligar o teu micro e dar as boas-vindas a todas as pessoas que já nos estão a acompanhar em direto. Bem, obrigado, Mário. Bem, queria começar por dar as boas-vindas a todos e agradecer mais uma vez ao Mário por esta oportunidade, na medida em que vamos aqui explorar este tema daquilo que é construir conteúdos interativos em e-learning e relativamente a isto nós já tivemos a oportunidade de falar no passado sobre a Moodle, já tivemos a oportunidade de dar aqui também alguns toques naquilo que é o H5P e no potencial que o H5P tem quando integrado com a Moodle e, portanto, esta sessão irá aqui essencialmente focar-se naquilo que é construir conteúdos interativos no e-learning de uma forma geral e depois afunilamos naquilo que é o H5P e na componente essencialmente mais prática, portanto vamos assim um bocadinho diretos ao assunto, à componente prática, mas nada melhor do que fazermos aqui esta primeira contextualização naquilo que é o potencial que o e-learning tem e que a criação de conteúdos interativos tem também a este nível. Começando por me apresentar, o meu nome é Hugo Leitão, sou um dos responsáveis aqui do Departamento de Consultoria e Learning da B-Training Consulting e tenho hoje aqui comigo também a minha colega Viviana, a quem passo a palavra também para se apresentar. Obrigada, Hugo. Boa tarde a todos. Bem-vindos aqui ao nosso webinar. Eu sou a Viviana Pérez, sou consultora na B-Training Consulting e estou responsável hoje pela parte prática aqui deste webinar. Portanto, eu vou apresentar alguns recursos possíveis de serem criados no H5P, mas vou também refazer a sua criação. Portanto, dar-vos aqui também alguma ideia daquilo que é necessário para construir um recurso no H5P. Sim, essencialmente a Viviana terá a oportunidade de explorar já a seguir não só os recursos que existem no H5P, sempre vamos conseguir explorar apenas alguns, porque existem dezenas,
mas depois nessa sequência teremos a oportunidade de ver o processo para a criação, então, desse mesmo recurso. Relativamente àquilo que diz respeito à criação, estava aqui a tentar passar o slide, deixa aqui aguardar um bocadinho. Relativamente aqui à questão da agenda, nós vamos começar aqui por uma primeira parte que diz respeito ao porquê construir conteúdos interativos em Learning. Depois iremos também para aquilo que diz respeito às regras básicas de construção dos conteúdos interativos, porque muitas vezes tentamos aqui criar conteúdos, mas há algumas premissas básicas que temos que ter em consideração. Depois abordaremos também a questão da integração do H5P no Moodle, que de certa forma já abordámos este assunto no passado, e depois a demonstração de diferentes tipos de conteúdos do H5P. Começando pelo primeiro tema. Quando falamos em porquê construir conteúdos interativos em Learning, temos que pensar, e acho que é uma boa sugestão, que é colocarmos sempre do lado de quem está ou de quem vai frequentar o curso ou esse conteúdo interativo, mais do que nos colocarmos na ótica de quem está a conceber esse conteúdo interativo. E à partida, nós temos que ter em conta alguns aspectos, como por exemplo, ter um curso dinâmico. Ou seja, nós, quando estamos a planear, planeamos efetivamente um recurso, mas temos que pensar que este recurso está integrado no âmbito de um curso e que este curso tem diversos conteúdos e que esses conteúdos devem efetivamente ser dinâmicos. Não podemos também cair no exagero, portanto tem que haver aqui um equilíbrio entre tudo aquilo que está construído e, portanto, eu diria que é um plano ou um planeamento mais macro, mas depois planear também cada um dos recursos de modo a que se perceba que há uma ligação contínua entre todos. E, portanto, em primeiro lugar, construir conteúdos interativos para termos cursos dinâmicos, cursos que sejam apelativos e que atraiam a atenção por parte dos seus utilizadores, sejam eles formandos, alunos. Temos também aqui um aspecto muito importante que diz respeito à variedade de estímulos. Ora, eu, enquanto aluno ou formando, gosto de ter uma variedade de estímulos que me façam querer ver aquele conteúdo, querer ficar ligado ao conteúdo e ter vontade de ver, tal como quando estamos a seguir uma série, gostamos de a ver, não é? Repetidamente ali os vários episódios. Aqui acaba por ser uma coisa semelhante, que é, se tivermos um curso bem concebido, as pessoas desfrutam da realização desse mesmo curso. E, portanto, outro dos aspectos que temos de ter em conta também diz respeito à variedade de estímulos que podemos colocar, seja áudio, seja imagem, seja vídeo, e conseguir conjugar aqui uma panóplia variada de recursos, mais uma vez, sem cair de todo no exagero. Depois temos também aqui uma parte que diz respeito aos multipercursos. Isto pode parecer assim um bocadinho estranho. O que é isto dos multipercursos? Nós dizemos, essencialmente, que tem a ver com uma personalização, que é, se eu, numa determinada atividade, tiver várias opções, e se cada uma dessas opções me levar para um caminho completamente diferente, acaba por ser importante que, se eu tenho uma determinada decisão, me é mostrado um determinado percurso, se eu tomo outra opção, vou para outro percurso. E, portanto, isto significa que cada utilizador pode ter uma experiência diferente, mas igualmente enriquecedora, independentemente das opções que toma dentro de um curso. Isto seria o equivalente a, num questionário, se der determinadas respostas, o resultado que me aparece é 1, temos que transpor isto para aquilo que seria um jogo ou uma dinâmica em que, se eu escolher determinada opção, vou parar a um determinado resultado que é diferente de um colega meu que esteja a frequentar esse mesmo curso. Outro aspecto também importante diz respeito à gamificação. Isto porque ouvimos muito falar, e só a gamificação daria um outro webinar sobre o tema, mas a questão é que a gamificação e o facto de colocarmos aqui o jogo, o desafio, e todos nós gostamos de ser estimulados também a este nível, não é? Quando há o desafio entre colegas, entre amigos, e, portanto, a gamificação ajuda-nos também muito neste sentido, de perceber que podemos ser recompensados, seja como feedback, seja com medalhas. Por exemplo, a Moodle tem essa grande vantagem, se fizermos aqui, já que falámos na Moodle há pouco, essa grande vantagem de atribuir medalhas e dessas medalhas ficarem no perfil de um determinado utilizador e, portanto, o conceito de gamificação, que é muito vasto, pode estar inerente aos vários tipos de recursos quando eles são concebidos. E, portanto, mais um conceito que podemos incluir quando falamos de conteúdos
interativos. Outro aspecto diz respeito também ao feedback dos utilizadores. O que é que eu quero dizer com isto? Feedback dos utilizadores diz essencialmente respeito a se eu tenho os utilizadores a experienciarem determinados recursos, é interessante não só ao nível da avaliação de como é que o processo decorreu, obter esse feedback, mas também porque muitas vezes os recursos que nós fazemos guardam um histórico e conseguimos perceber o nível de utilização desses recursos e o caminho que os utilizadores fazem e aquilo que mais gostam ou menos gostam, também é uma possibilidade, num determinado recurso e, portanto, fazer essa análise é igualmente importante. Pronto. Isto seria aquilo que aqui queríamos destacar no que diz respeito ao porquê construir conteúdos interativos em e-learning. Também para abandonarmos o conceito de que o e-learning é um webinar, por exemplo, não é? O e-learning não é apenas um webinar, é muito mais do que isso, e pode ser composto por webinars, por conteúdos também de gamificação ou não, e depois não cairmos também no erro de colocar PowerPoints e chamar a isso e-learning, ou colocarmos PDFs e chamarmos a isso e-learning. Portanto, é um conjunto de recursos que devem ser mobilizados em que existem momentos de formação síncrona, como os webinars, formação, momentos de recolha de alguns conteúdos, como através dos PDFs ou outro tipo de informação, e depois, então, elementos de gamificação ou de utilização de recursos interativos que ajudam a ter uma experiência enriquecedora. Hugo, deixa-me só, fazer uma pequena intervenção, que é o facto de nós estamos a falar em conteúdos e na importância dos conteúdos para a formação, para a aprendizagem. Não estamos a dizer que o conteúdo é a coisa mais importante ou o elemento mais importante da formação ou do e-learning. Não é. Porque, de facto, não o é. Mais importante do que isso são as atividades que vão ser propostas, as metodologias, as estratégias, e isto aplica-se também à formação presencial. Aliás, digo-vos, a formação que eu vou ministrando na presencial, cada vez mais utilizo menos conteúdos, e então expositivos então ainda menos. Portanto, é só para reforçar essa componente. No e-learning, se calhar, aumenta aqui um bocadinho mais a importância, sim, dos conteúdos que são apresentados. Muitas empresas, ou algumas empresas que têm cursos de e-learning, algumas delas ainda estão muito dependentes de métodos muito antigos em termos de produção e disponibilização de conteúdos. Muitos deles, como dizia o Hugo, baseado em PowerPoints e nos PDFs. O problema nem será os PDFs nem os PowerPoints. É que utilização, que interação é que nós vamos ter com esses elementos e com que finalidade e com que qual é o seu contributo para que se atinja os objetivos e as competências a adquirir no final da formação. Portanto, há que ter aqui essa noção de que o conteúdo não é tudo, mas ajuda bastante e particularmente no e-learning e no ensino à distância em termos gerais. Obrigado, Hugo. E nós temos aqui também, se pensarmos na questão do presencial, não é? Nós temos que ter também consciência de que é motivador para os formandos, mesmo no âmbito presencial, se nós tivermos uma plataforma como o Moodle, depois termos lá conteúdo como o H5P, em que podemos colocar conteúdos interativos em que os formandos, mesmo estando num curso totalmente presencial, podem aceder à plataforma porque têm um login para isso, e lhes permite depois experimentar esses jogos. Eu costumo dar também o exemplo de que se eu estiver a frequentar um curso presencial e se tiver acesso a uma aplicação e numa plataforma puder, por exemplo, testar os meus conhecimentos sem que isso conte para a avaliação, ou se tiver a possibilidade de fazer uns jogos sem que isso conte para a minha avaliação, ou até mesmo no âmbito de uma sessão presencial, dizer, e nós, por acaso, na B-Training já o fazemos, que é, os formandos, no âmbito presencial, entram na plataforma e realizam, por exemplo, um jogo, ou respondem a um questionário. E, portanto, a informação, até do ponto de vista depois da gestão da própria formação, fica trabalhada no âmbito, por exemplo, no caso dos questionários, por exemplo, e conseguimos controlar em loco que as coisas estão feitas. E, portanto, há aqui uma utilização, mesmo disto que são os conteúdos interativos e das plataformas, num âmbito presencial. E se cada vez caminhávamos mais para aí, neste momento, e depois deste momento que estamos a viver, ainda mais isso será uma realidade.
Só um momento. Os colegas estão aqui a interagir no chat e muito bem, e podem colocar questões, mas estamos mais de 1000 pessoas em direto, portanto, bem mais. Não dá para responder a toda a gente. Mas havia aqui uma questão que eu acho que não podemos deixar passar. Para se fazer um projeto de e-learning, é necessário ter conhecimentos informáticos profundos? Eu diria que não é preciso ter conhecimentos informáticos profundos, mas atenção, nós precisamos de uma equipa. Sozinho, uma pessoa sozinha meter-se no e-learning, num projeto, porque foi assim a pergunta, é um projeto de e-learning, não é um curso Zeco, assim, às 3 pancadas, estamos a falar de algo bem estruturado, é preciso uma equipa. E é provável que além da equipa tenha que ter conhecimentos sólidos na área da informática, na área do design, não é? Na área de produção de conteúdo. Não sei se é a tua opinião também, Hugo, mas era essa a resposta que eu queria deixar. Sim, eu diria que há aqui vários níveis, ou seja, eu diria que se por um lado temos o caso, por exemplo, da BitRunning, que tem um departamento de consultoria de e-learning e que cria, por exemplo, conteúdos para os seus clientes, em que criamos, através das mais variadas ferramentas, conteúdos interativos, dinâmicos e tudo mais, numa vertente, se calhar, muito mais profissional, não é? Por outro lado, acho que existe a possibilidade dos próprios utilizadores, dependendo também um bocadinho do âmbito, criarem os seus próprios conteúdos. É verdade que é preciso ter certos conhecimentos, não é por acaso que nós também, nesta fase, já o fazíamos antes, mas nesta fase também lançámos aqui alguma oferta formativa a esse nível, desde, por exemplo, cursos relacionados com a criatividade em learning, onde se pode aqui abordar algum destes temas, como curso sobre a Moodle, para as pessoas saberem criar coisas na Moodle. Portanto, se por um lado um trabalho 100% profissional pode ser feito por equipas, por exemplo, como a nossa, por outro lado existe alguma oferta formativa que permite ao utilizador comum, digamos assim, mas que acima de tudo tem algumas competências mínimas que sejam tecnológicas, fazer algumas coisas. Agora, parte muito de ter um bom planeamento ao nível daquilo que é o curso, daquilo que são os recursos que pretendem criar. Depois, se o trabalho for em equipa, obviamente que se torna muito mais fácil. Daí eu dizer que há aqui 2 grandes níveis, um eventualmente mais profissional e outro mais por aposta da própria pessoa. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Quando eu me referi a uma equipa por trás, porque a pergunta não foi em relação aos conteúdos interativos, atenção. Foi ao projeto de e-learning. Porque, lá está, se me perguntar, não é preciso ser um grande... Eu sou formador, à distância também, em curso de e-learning, não é? Não sou um especialista da informática. Domino muita coisa na área da informática e tenho competências digitais em determinadas áreas, não é? Mas não sou da área da programação, não sou da área da informática, naturalmente. Agora, quando nós dizemos que um projeto de e-learning, convém que, dentro da própria organização, tenha a haver alguém que tenha, por exemplo, em relação à plataforma, a Moodle, por exemplo, que tenha conhecimentos técnicos mais profundos, porque pode haver, e há sempre problemas técnicos e problemas que alguns deles até mexem com a questão do código, código de programação. Portanto, era a este nível. Vamos agora avançar um pouco mais, porque nós temos muita coisa para mostrar e esta componente teórica podemos agora acelerar um pouco mais. Obrigado. Claro que sim. Bem, então aqui quando falamos de regras básicas de construção de conteúdos interativos, diria que há aqui a questão, e pondo aqui 4 regras-chave, porque poderíamos ficar aqui muito mais tempo a falar sobre isto, mas colocando apenas aqui 4 regras-chave, diríamos que temos, em primeiro lugar, que manter o mais simples possível. A base disto, claro que é o planeamento, não é? Mas, acima de tudo, manter isto o mais simples possível. A partir daí, temos a questão do grafismo e de tornar apelativo. Também é muito importante que seja algo atrativo para que o utilizador queira, como falámos há pouco, fazer parte deste processo. Por outro lado, e aqui muitas vezes há falhas graves que têm a ver com as instruções, ou seja, se eu vou fazer enquanto formando ou aluno, uma determinada atividade, explorar um determinado recurso, então as instruções devem ser claras, mesmo às vezes quando falamos de que é demasiado óbvio que há ali um botão e que é para clicar naquele botão. Mas às vezes o óbvio não é assim tão óbvio e, portanto, é importante que as regras do jogo sejam estabelecidas e que tudo seja indicado no processo.
E depois, por fim, surpreender o utilizador. Quando falávamos de gamificação, quando falávamos dos vários aspectos que vimos anteriormente, surpreender, porque tudo aquilo que o utilizador não esteja à espera faz com que ele queira explorar mais a seguir, para ver o que é que vai aparecer, o que é que vai acontecer. Portanto, muito resumidamente, 4 aspectos-chave: manter o mais simples possível, apresentar um grafismo e conteúdo apelativo que atraia, colocar instruções claras e surpreender o utilizador para que haja aqui um envolvimento e um compromisso por parte do utilizador. Hugo, permita-me mais uma interrupção, mas há pequenas coisas que são tão simples que às vezes nós a desprezamos. E a questão aqui, por exemplo, este último tópico que tens aí, que é o surpreender, eu quando dou formação de formadores, é uma das coisas uma das palavras que eu bato muito e trabalho muito é surpreender, surpresa, criar surpresa. Mas quem diz isso na nossa vida profissional, e em termos de quem é formador e para quem está no processo do ensino e aprendizagem, é no nosso dia-a-dia, na vida pessoal. É de facto importante criarmos momentos de surpresa na formação. O processo de aprendizagem, para se tornar mais interessante, temos que criar momentos de surpresa, de dinâmica, de desafios e colocar as pessoas na expectativa do que é que virá aí. Portanto, por isso é que eu digo que às vezes há pequenas palavras ou há pequenas frases que nós dizemos que as pessoas desvalorizam-nas, mas que de facto são essenciais para um processo de aprendizagem, nomeadamente aqui a questão da surpresa. Ainda bem que tocaste nesse ponto. Sim, até porque a própria surpresa, ela própria é mais um estímulo para a aprendizagem. E se é verdade que nós, mesmo no âmbito presencial, falamos tantas vezes em criatividade, que não somos criativos, que temos dificuldade em ser criativos, a criatividade às vezes é o mais simples, é a própria surpresa, muitas vezes faz parte dessa própria criatividade e, portanto, há que saber explorar os recursos que estão à nossa disposição. E, como falávamos também há pouco, a questão do presencial. Se eu aparecer com um jogo interativo, dinâmico, numa sessão presencial, seja num quadro interativo, como é o nosso caso, por exemplo, a reação que aquilo tem nos utilizadores é completamente... é super interessante, porque as pessoas não estão à espera e são surpreendidas e envolvem-se muitas vezes mais do que nós achamos, a esse nível. Passando aqui para o outro ponto, quando falamos da integração do H5P no Moodle, aqui o que há a referir é que, e estava a ver aqui um comentário há pouco a indicar que já integrou o H5P no Google Classroom e outras plataformas ou ferramentas de formação. O que aqui acaba por acontecer é que a Moodle já, e de acordo também com aquilo que falámos anteriormente, já pode lá conter, digamos que assim, o H5P. Portanto, precisamos ter às vezes aquele trabalho. Pode ser chato, e que o Mário falava há bocadinho do código, mexer em código, e que para algumas pessoas é uma coisa muito estranha, de agarrar e fazer no site do H5P as coisas para depois meter noutra plataforma. A verdade é que a própria Moodle, tendo isso já lá embutido, incluído, e como vamos ter a oportunidade de ver a seguir com a Viviana, o que acontece é que eu, dentro da própria Moodle, faço criar uma atividade ao recurso, aparece-me lá o H5P, e tudo aquilo que eu teria hipótese de fazer no site do H5P, faço dentro da Moodle. Portanto, escuso andar a mexer em código e a saltar de um lado para o outro, que às vezes baralha um bocadinho aquilo que as pessoas têm em termos de experiência de utilização. Quando falamos também do H5P na Moodle, falamos de ter uma variedade enorme de recursos, como os que estamos a ver neste momento a aparecer, desde jogos de memória, os locais onde podemos clicar, componentes a 360 graus, questionários, gravações de áudio. Portanto, nós já tivemos a oportunidade há 2 semanas de ver aqui alguns aspectos e temos aqui, como podem ver, e poderia aqui ficar a clicar eternamente para termos os tipos de recursos, das palavras cruzadas, calculadora. Na área das línguas também há aqui muitas coisas interessantes no H5P, portanto temos aqui uma panóplia muito vasta de recursos que temos incluídos no H5P. Há, inclusive, um aspecto muito interessante que a Viviana terá a oportunidade de mostrar, que é, nós não temos também que criar apenas recursos isolados. Há um formato no H5P que se chama coluna, e que a Viviana terá a oportunidade de mostrar, em que nós criamos quase que uma página com vários recursos do H5P. E, portanto, torna isto tudo muito mais interessante. E imaginem que eu tenho um vídeo interativo,
também teremos a oportunidade de ver. Eu posso estar a ver um vídeo neste momento, fazer um jogo por baixo, responder a um questionário depois e, portanto, torna um processo feito numa ferramenta que, por norma, se trabalha com elementos separados, tudo uniformizado num único local. Hugo, as pessoas estão aqui a colocar questões relativamente ao preço, porque há pessoas que, como eu também, já a primeira vez que mexi com o H5P foi através do próprio site do H5P e tive 30 dias para experimentar a ferramenta. Contudo, a integração, o format também tem uma Moodle e também tem o H5P lá incorporado e é gratuito. O acesso a essa ferramenta é gratuita. Portanto, convinha também reforçarmos essa... portanto, integrado no Moodle é um acesso gratuito. Se calhar em termos individuais, daquilo que eu também percebi, é que de facto tem algum custo associado. Não sabemos os custos, nem vamos agora estar aqui a discutir custos. Quem quiser aprofundar mais o conhecimento é fácil, pesquisar H5P e vai lá e vê com certeza isso. Mas acho que é importante perceber que nesta altura a Moodle e não só, consegue integrar o H5P de forma gratuita. Okay. Exatamente, sim. Com esta possibilidade toda de recursos que temos à nossa disposição e que, portanto, para quem quer ter uma experiência completa de utilização de uma plataforma com a facilidade de criar conteúdos de forma também simples, como teremos a oportunidade de ver a seguir, pronto, o H5P integrado na Moodle tem tudo isso. E aproveito também, vi uma questão há pouco, dizia quanto é que demora a criar um curso, mas isto é altamente subjetivo, vai depender da equipa e da própria pessoa, como é óbvio. No entanto, a verdade é que com esta integração do H5P no Moodle, uma das coisas que temos tido feedback de alguns clientes a quem instalámos, por exemplo, a Moodle, é que no espaço de uma semana ou 2 semanas, a equipa criar um curso. E, portanto, tem muito a ver com a própria equipa e com quem se chega à frente para fazer e também dos próprios conhecimentos que tem e se investiu ou não a informação. Claro, aqui perguntas importantes que vamos ter mesmo que responder, porque acho que esta fase é interessante, que é, qualquer versão do Moodle pode incorporar o H5P? É assim, existe a possibilidade de instalar o plugin do H5P no Moodle e a partir daí ter essa versão. Não sei dizer concretamente a partir de que versão. São muitas. Há muitas versões do Moodle, mas é uma questão que depois podemos explorar. As versões mais atuais, por exemplo, que nós instalamos, já trazem isto incorporado. Tá bem? E quem diz o H5P fala do Zoom e outros tipos de plugins que é possível incorporar. Sim, muito bem. Sim. Há também pessoas aqui a perguntar se dá depois para exportar, retirar os recursos que são produzidos no Moodle e através do H5P, se dá para exportar para outro tipo de plataformas, de conteúdos, e se dá para gravar de outra forma. Sim, na própria, quando nós criamos um conteúdo, isto pensando no site do H5P, é-nos dado o código. A vantagem de ter o H5P no Moodle é que não temos que andar a mexer no código. No entanto, ainda assim, a atividade que nós criamos na Moodle dá-nos esse código e, portanto, podemos sempre colocar depois essa atividade noutro local através desse mesmo código que é gerado. Mas, por exemplo, muita gente estava a imaginar guardar em PDF, quer dizer, não faz sentido. É um conteúdo interativo, não é? Portanto, exatamente. Agora aqui há aqui perguntas se dá para pôr no Teams, se dá para pôr noutro tipo de plataformas ou de ferramentas, e acho que o Hugo já tinha respondido que muitas delas sim, portanto é possível, não é? Sim, tem a ver essencialmente com, lá está, o tal código que se retira, desde que no outro lado dê, e por norma dá para colocar código, sim, dá para utilizar. Inclusive a Moodle tem uma grande vantagem no sentido em que nós podemos lá preparar um curso todo, exportar esse curso e carregá-lo numa outra plataforma Moodle, ou então trabalhar com o formato SCORM, que nos permite depois então aí usar qualquer outro tipo de plataforma, que hoje em dia praticamente todas aceitam o formato internacional SCORM. Ok, muito bem. Vamos então avançando agora para a componente mais prática da... Exatamente. Um aspecto que queria só deixar aqui em destaque, e a Viviana a seguir
vai já tomar a palavra para poder passar para a componente prática. Nós estamos a disponibilizar agora até ao final do mês de maio uma comunidade de aprendizagem H5P, onde exatamente se pode colocar este tipo de questões e onde podemos, entre a própria comunidade, discutir isto e fazer algumas partilhas até de trabalhos que tenham produzido e, portanto, criar aqui uma pequena comunidade em que durante o mês de maio, até ao final, podem comentar e partilhar aqui informações, está bem? Pronto. Para isso, basta aceder ao site da BitTraining, depois tem lá um formulário para preencher, para serem inscritos nesta comunidade. Depois nós entramos em contacto. Então, Viviana. Olá. Olá. Então, vamos aqui agora explorar um bocado o H5P mais numa vertente prática. Então, eu vou apresentar alguns tipos de recursos que poderão ser utilizados na vertente que nós apresentamos, portanto, na ótica que nós apresentamos, ou poderão depois ser explorados como o utilizador quiser. Portanto, aqui a grande vantagem destes recursos é que partem muito para a criatividade do seu autor, não é? Então, aqui, primeiramente, nós apresentamos uma imagem sobreposta, é este o nome do recurso H5P, e aqui o que é que este recurso nos permite? Permite-nos, então, adicionar duas imagens, portanto, nós temos aqui uma imagem do lado esquerdo e uma imagem do lado direito, e permite-nos, então, ter a visão de uma ou de outra. Este recurso acaba por ser bastante útil para atividades como do antes e depois. Aqui no nosso caso, nós apresentamos então o antes e o depois da plataforma Moodle, nomeadamente em relação ao tema. Portanto, este tema que estamos a ver é o tema base da plataforma Moodle, que vem assim que a plataforma é instalada, e temos então aqui a customização que a nossa equipa da consultoria de e-learning acaba por criar. Temos ainda a possibilidade de adicionar uma espécie de legenda, não é? Portanto, aqui uma informação adicional por baixo de cada uma das imagens, e temos então também aqui os botões de ação, nomeadamente aqui o código embutido que tanto tivemos também a falar agora na parte do Hugo. Então, como é que nós conseguimos criar esta imagem sobreposta? Vou só referir aqui que estamos na Moodle, portanto, como nós vamos mostrar agora como adicionamos o H5P, é o processo da Moodle. Então, nós vamos aqui a adicionar uma atividade ou recurso e já temos aqui o H5P instalado, uma vez que, como já foi referido, já temos o plugin aqui instalado na nossa Moodle. Portanto, clicamos e adicionar. E temos então aqui, primeiramente, a componente de descrição que faz parte da própria plataforma e por baixo temos então aqui o menu H5P. O que é que este menu nos apresenta? Apresenta todas as componentes, todos os recursos que o H5P disponibiliza enquanto plugin da Moodle. Dizer-vos que, no nosso caso, nós já temos estes recursos todos instalados, portanto, daí aparecer aqui detalhes. Caso estivessem numa primeira utilização, iria aparecer obter. Portanto, seria clicarem e a plataforma fazia então o descarregamento desse recurso. Então, nós queremos aqui adicionar uma imagem sobreposta. Clicamos e temos então aqui as configurações desse mesmo recurso. Podemos adicionar aqui para vermos em ecrã preenchido e conseguimos então aqui iniciar a configuração e a definição de qualquer campo que nos seja pedido. Temos primeiramente aqui o campo do título, que é de preenchimento obrigatório, e então está assinalado com o asterisco vermelho. Então, colocamos o título, colocamos a primeira imagem, portanto, a imagem que irá aparecer do lado esquerdo. E temos aqui de colocar um texto alternativo. O que é aqui o texto alternativo? O texto alternativo será o texto que o H5P, que o recurso irá apresentar, no caso da ligação à internet, poder ter alguma quebra e não carregar por completo, ou haver algum tipo de incompatibilidade ao nível do browser, ou mesmo às vezes de restrições. Portanto, aqui este texto irá permitir-nos informar o utilizador da imagem que estaria aqui. Neste caso, vamos colocar tema Moodle. E temos então aqui a possibilidade de adicionar uma etiqueta para a primeira imagem.
O que é então esta etiqueta? Esta etiqueta é o texto, portanto, aquela legenda que apareceu no canto inferior esquerdo, no caso da primeira imagem, e que nos permite então adicionar algum tipo de informação extra que permita ao utilizador situar-se um pouco no porquê daquela imagem e o que é que aquela imagem simboliza. Descemos. E temos aqui a possibilidade de adicionar mais uma imagem, para então criarmos aqui a dinâmica das duas imagens sobrepostas. Temos novamente o texto alternativo, que nós vamos colocar tema B-Training Academy. Temos aqui o texto que iria aparecer ao passarmos o cursor por cima da imagem, neste caso não queremos preencher, e temos então aqui a etiqueta para a segunda imagem. Neste caso, como queremos indicar aos nossos utilizadores, neste caso aos nossos clientes, que esta imagem representa então o tema customizado pela equipa da consultoria de e-learning da B-Training, colocamos aqui esta indicação. Temos ainda aqui definições de funcionamento, nomeadamente a posição em que a barra irá aparecer, portanto, se irá aparecer a meio do ecrã, mais à direita, mais à esquerda, e definimos aqui através de um número. E temos aqui ainda a questão da orientação, portanto, se a imagem, se a barra desliza da esquerda para a direita ou de cima para baixo, e assim se nos apresenta a revelação das imagens por completo num sentido horizontal ou num sentido vertical. Podemos ainda escolher aqui a cor que queremos para a barra e temos ainda a possibilidade, neste caso este recurso, como não apresenta muito texto, não nos irá permitir traduzir muito texto além de imagem. Contudo, nos recursos que vamos explorar de seguida, poderão ver que é possível customizar as expressões que o H5P, que os recursos do H5P apresentam. A maioria das expressões são possíveis de traduzir. Aqui não só a tradução, porque a tradução à partida já está de certo modo feita, mas nós podemos aqui aproveitar para então customizar a imagem da nossa entidade, customizar a imagem, no caso de serem aulas, daquilo que nós queremos apresentar, do contexto em que nos inserimos. Portanto, temos aqui esta possibilidade. Feitas todas as configurações, guardamos e vamos então aqui ter a possibilidade mais em baixo de exibir barra de ações. A barra de ações foi a barra que nós vimos anteriormente, onde está o código HTML, portanto, aquele código que nós podemos colocar em qualquer editor HTML. Poderemos escolher de exibir ou então ocultar. Para vermos o resultado final, clicamos em guardar alterações e mostrar. E temos então aqui recriado o recurso apresentado há pouco. Temos ainda a possibilidade de o ver em ecrã completo, tanto nós quanto depois os formandos ou os alunos. Retomando, sim. Sim, de facto, para quem nos está a acompanhar, alguns vão entrando e vão saindo. Há questões que nós não vamos voltar a responder, porque a sessão tem que avançar. E porque esta sessão está a ser gravada automaticamente no YouTube e ficará disponibilizada para voltarem atrás a qualquer altura. O que estamos neste momento a fazer é uma das dezenas de atividades que o H5P nos permite executar para que possamos construir conteúdos interativos, em que há alguma ação por parte de quem está a aprender. E isto é o aspecto interessante no H5P e noutras ferramentas, mas estamos agora a falar do H5P, em que, de certa forma, os jovens e os adultos estão tão habituados a jogos e a mexer e a interagir com os ecrãs, que de facto este tipo de ferramenta se torna fundamental e interessante nesses mesmos conteúdos. Viviana, vamos agora passar a outra atividade, é isso? Exatamente, vamos agora mostrar então o vídeo interativo. O vídeo interativo, muito bem. Aqui em relação ao vídeo interativo, como já houve possibilidade de ser um pouco falado, este vídeo interativo permite-nos então visualizar um vídeo e definir que o utilizador, quando chegar ao tempo anteriormente configurado, poderá ter então uma atividade, poderá ter algum texto adicional, e este recurso acaba por ser útil exatamente para isso, para não termos apenas um vídeo, para termos um vídeo com alguma interação, em que temos a possibilidade, tanto a nível de conhecimentos aqui, de
colocar alguma atividade para o aluno ou para o formando, como também de colocar alguma informação adicional. Portanto, aquelas observações que se calhar nós iríamos fazer presencialmente em relação aos vídeos, podemos recorrer aqui a esta funcionalidade do H5P para isso. Eu vou então aqui apresentar um vídeo anteriormente concebido para o nosso curso da Criatividade em Learning, que apresenta então aqui um vídeo feito por nós. Dizer-vos aqui ao nível do player, o que é que o player nos apresenta neste vídeo. Apresenta então aqui reproduzir e parar. Temos a possibilidade de regressar 10 segundos na timeline. Temos logo aqui na timeline a indicação dos pontos em que há algum tipo de interação, seja texto, seja alguma questão. Temos aqui o tempo, portanto, o tempo percorrido e o tempo total. A possibilidade de definir a velocidade de reprodução. Temos aqui também a possibilidade de tirar o som e expandir. Dizer-vos que este é o player apresentado ao utilizador. Portanto, nós, enquanto autores do conteúdo, podemos então definir uma série de configurações que daqui a pouco já vamos abordar. Viviana, deixa-me dizer, para algumas pessoas é claro, para outras não será, porque eu estou a ver aqui o chat e as questões que vão surgindo. Há pessoas que estão mais habituadas a estas coisas, outros nem tanto. Mas, portanto, quem pode produzir isto, essencialmente é um formador. Claro que pode haver uma equipa especialista em produzir conteúdos interativos para e-learning, mas no comum dos mortais temos que ser nós formadores, nós professores, a realizar este tipo de atividade que estamos agora aqui a propor, naturalmente. Agora, claro que disponibilizar na plataforma, aí já requer outro tipo de perfil, nomeadamente o administrador que tem que gerir os plugins que vai introduzir na própria plataforma, naturalmente. Exatamente. Aqui, ao nível da Moodle, os plugins são sempre instalados com um utilizador com permissões para tal, nomeadamente o administrador, e a partir do momento em que está instalado na plataforma, depois qualquer utilizador que tenha permissões aqui ao nível de tutor ou de professor conseguirá então adicioná-lo ao seu curso ou disciplina. Portanto, aqui seria mais ao nível do administrador apenas para colocar o plugin, mas depois ao nível do uso está possível de qualquer utilizador que seja tutor ou professor. Sim, eu dou um exemplo. Eu ia só dizer que ao nível do isto às vezes plugin e tudo mais pode parecer assim estranho, não é? No fundo, o administrador, para quem é administrador, um plugin é basicamente ir carregar um ficheiro que acaba por quase que automaticamente instalar o H5P no Moodle e, portanto, o que vai acontecer é que a partir daí os seus utilizadores, da forma tão fácil como a Viviana está a mostrar, clicando ali em adicionar uma atividade ao recurso, do nada têm ali a opção de criar estes recursos todos, está bem? Portanto, quando falamos em plugins, nesta linguagem toda, simplificando um bocadinho, estamos a dizer que o administrador, isto é das coisas mais fáceis para o administrador fazer, no meio disto tudo, e que o utilizador em si, a única coisa que tem que fazer é adicionar atividade ao recurso, como a Viviana fez e como vai fazer a seguir também, e depois, nessa sequência, então, carregar nos diversos atividades que pretende criar, digamos assim. Relativamente a este recurso específico que a Viviana vai mostrar agora do vídeo interativo, dizer que muitas vezes nós queremos aprender a mexer em editores de vídeo e complicamos muito no sentido de como é que eu crio algo interessante e, para mim, pessoalmente, eu acho que esta funcionalidade é das mais interessantes e das mais importantes no H5P porque nos permite carregar um simples vídeo, tenha ele o que tiver, e depois lá dentro colocar algumas das funcionalidades que vamos ver agora com a Viviana, está bem? E este aqui, para mim, está no meu top 3. Eu confesso também, eu também aprecio bastante. Há aqui pessoas a dizer que já entrei na plataforma da entidade formadora e não tem. Ok, eu estou neste momento a dar formação no IFP. Eu próprio pedi para instalarem o H5P. Quem diz essa, diz outra empresa com quem colaboro. Foi uma das coisas que eu pedi quando foi precisamente para instalar o H5P, porque não é nada de outro mundo para quem é o administrador da plataforma, não custa rigorosamente nada. E depois é a questão gratuita que nós estamos aqui a referir há pouco. E depois é o potencial que ela tem se os tutores, os formadores, souberem utilizar naturalmente e potencializar ao máximo as características da plataforma. Vamos então em frente, vamos aqui editar este vídeo como deve ser, vá. Sim, então aqui só para vos dar também a nível visual o que é que realmente aqui o vídeo interativo permite,
eu vou colocar um vídeo criado por nós, que tem então aqui alguns pontos de pausa. Portanto, nós vamos aqui ver o primeiro para conseguirem ver o tipo de interação permitida. Hoje vamos realizar um exercício em grupo. O objetivo é recortar imagens e colar numa cartolina de modo a elaborarmos um cartaz relativo ao tema escolhido. Em cima da mesa e dentro desta caixa têm todo o material que precisam. Podem começar. Vamos fazer sempre estas coisas de escola primária? Portanto, aqui como podemos ver, o que foi definido foi que o vídeo parasse neste tempo certo e que houvesse então um botão. Este botão permite-nos então expor uma atividade ao formando, como poderia ser um vídeo, uma imagem, um texto adicional que nós quiséssemos disponibilizar aqui ao utilizador. Portanto, temos então aqui toda esta interação possível. E o vídeo continua. Como é que nós então criamos aqui o vídeo? Portanto, o processo para adicionar o recurso H5P é o mesmo, portanto, nós acedemos a adicionar uma atividade ou recurso. Vamos novamente a conteúdo interativo e adicionar. Só um bocadinho. Para quem conhece o Moodle, há aqui questões no chat que eu não dá para responder, porque de facto algumas questões têm que mexer nas coisas, não há hipótese. Portanto, a Moodle, há lá para quem está a editar, há lá um aspecto há lá um ponto que diz, a Viviana agora acabou mesmo de dizer, adicionar recurso ou atividade, não é? E aparece lá o pequeno ícone do H5P. Se calhar é melhor, porque há pessoas a colocar essas questões portanto, estamos na Moodle, estamos a trabalhar na Moodle, que fique claro, e quem não vê isto tem que voltar atrás no vídeo. Podes fazer outra vez, Viviana, por favor, para vermos aí. Só referir, eu não sei qual é o caso específico, mas poderão haver utilizadores, e portanto quem nos está a assistir neste momento, que poderá ter o papel de professor não editor ou tutor não editor na plataforma Moodle que possa estar a trabalhar. Se esse for o caso, não vai aparecer aqui adicionar uma atividade ou recurso. Portanto, se calhar aqui só sensibilizar para esse facto, porque as pessoas depois podem ir então à plataforma e não encontrar o botão. Então aqui adicionar uma atividade ou recurso e temos então aqui o H5P. Nós aqui na Bitraining temos mais plugins instalados, portanto não temos apenas os que a Moodle apresenta, mas temos logo aqui o H5P, ele é visível, aparece com o ícone e é bastante direto de se adicionar. Portanto, conteúdo interativo, adicionar. E temos novamente aqui a caixa de descrição, que faz parte da plataforma, e voltamos então aqui a ter o campo do menu H5P. Nós queremos inserir o vídeo interativo, clicamos e vamos novamente expandir. Não é obrigatório expandirem, aqui é por uma questão de ser mais perceptível para esse lado e também a nível de trabalho acaba por ser melhor termos logo o conteúdo todo expandido. Portanto, vamos novamente aqui introduzir o título, que vai ser Casos Bicudos, porque é aqui o nome da atividade que nós estamos a inserir, e vamos adicionar o vídeo. Dizer-vos que é possível então adicionar um vídeo que já esteja no vosso computador ou numa pen ou num disco externo, que liguem ao computador, ou então através do YouTube. Portanto, poderão aqui gerir como vos for mais conveniente. Relembrar apenas que se for um link externo, portanto, se for um link aqui do YouTube, se o vídeo desaparecer no YouTube, irá então desaparecer deste conteúdo. Portanto, o melhor será sempre um vídeo que tenhamos já no nosso computador, até porque podemos cortar especificamente para alguma parte que queiramos então explorar. Temos já aqui o vídeo. Neste caso, o título do vídeo eu vou deixá-lo assim, porque é apenas meramente informativo ao nível das configurações aqui do recurso. Não irá, então, passar para os utilizadores, para o formando, para o aluno. E temos aqui algumas configurações possíveis. Portanto, temos aqui, ao nível do vídeo, o verdadeiro título deste vídeo, que nós vamos colocar novamente Casos Bicudos. Poderia ser um título mais direto, mas como eu não quero que o título apareça no vídeo, eu vou colocar ocultar título na tela inicial do vídeo. Poderia ainda colocar aqui uma descrição curta. Nós, no caso, optámos por colocar aqui, então,
uma descrição desta atividade. E poderíamos colocar ainda uma imagem. Temos ainda a possibilidade de adicionar legendas. Por exemplo, aqui para cursos, disciplinas que sejam ao nível mais de idiomas estrangeiros, poderão então adicionar aqui alguma legenda que poderá ser no próprio idioma e então permitir que os formandos tenham esse acesso. Temos também ao nível do português, portanto, língua materna, que caso faça sentido, poderemos também disponibilizar. Se soubermos que, por exemplo, os formandos ou alunos não terão disponibilidade de ouvir o vídeo com som, poderemos então colocar essas legendas. Se subirmos, temos então aqui o menu, portanto, o separador para adicionar as interações. Se clicarmos, é então aqui que vamos fazer, de certo modo, a magia. Portanto, é aqui que nós vamos criar as pausas no vídeo, no caso. É aqui que nós vamos adicionar todas as interações. Portanto, eu vou só tirar o som para ser mais fácil de eu ir falando e vou aqui então colocar o vídeo a correr, ou poderia então ir direta aqui à zona que eu quero explorar, caso eu já soubesse o minuto certo. E vou então, portanto, estamos aqui, que foi o mesmo ponto que nós vimos no vídeo, e nós queremos então adicionar uma atividade de escolha múltipla, sendo então apenas uma hipótese única. Então nós temos aqui vários recursos. Nós temos aqui o texto, temos uma tabela, temos uma ligação externa, uma imagem, podemos então aqui adicionar a escolha múltipla com várias opções de resposta, verdadeiro ou falso, portanto, uma série de interações possíveis. Como nós queremos aqui a escolha múltipla com uma única hipótese de resposta, selecionamos. Temos aqui em cima, então, o tempo de exibição. E o que é que aqui o tempo de exibição nos diz? Diz-nos o tempo em que o botão irá aparecer no vídeo. Como nós queremos que seja algo momentâneo, portanto, apenas para aquela altura do vídeo, nós vamos reduzir aqui o tempo. Portanto, eu já tenho aqui, quando nós preparámos os recursos, neste caso foi para o nosso outro curso, e então temos aqui 27.5, que foi o tempo que nós vimos, e vamos colocar aqui 28 exatamente para ser apenas ali um curto espaço de tempo. Porquê? Porque nós vamos aqui parar o vídeo, nós vamos definir que quando o vídeo chegar àquela altura, irá então parar. E nesse caso poderemos colocar pouco tempo o botão. Caso não parassem o vídeo, eu aconselhava que o botão estivesse mais tempo para o utilizador ter então a possibilidade de aceder e clicar no botão. Podemos definir que queremos aqui a interação como botão ou como póster, sendo que as configurações que nos aparecem são obviamente diferentes, mas nós queremos como botão. E como botão temos a possibilidade de colocar uma etiqueta ou podemos então seguir para a informação propriamente dita que queremos apresentar na atividade. Temos então aqui novamente os asteriscos a vermelho, portanto aqueles campos que são de preenchimento obrigatório, e vamos colocar aqui o título, portanto vamos aqui colocar o título desta nossa atividade, que é "E agora que fazer?", e vamos então colocar aqui a questão. Portanto, como reagir ao comentário do formando? E temos aqui as possibilidades de resposta. Dizer-vos que o H5P alerta logo que a primeira opção de resposta é aquela que tem de estar correta. Portanto, nós quando formos inserir as opções de resposta, temos de terem atenção que a primeira que estamos a inserir é exatamente aquela que é dada como correta. Ok? E descemos para adicionar mais questões, se assim quisermos. Como neste caso só queremos adicionar uma, vamos remover aqui a outra questão. Temos ainda aqui a possibilidade de dar feedback. Como nós só adicionamos uma questão, o formando irá obter ou 0 ou 100%. Se nós tivéssemos adicionado 2 ou mais questões, tínhamos aqui a possibilidade de adicionar feedback consoante a pontuação. Portanto, se o utilizador tivesse de 0 a 100, teriam feedback, mas nós podemos reduzir. Nós podemos colocar de 0 a 50 e aqui de 51 a 100. Da mesma forma que poderíamos ainda colocar aqui uma margem, por exemplo, de 51 a 70, seria então outro feedback. E aqui o feedback é então a mensagem que irá surgir ao formando no final desta atividade. Temos ainda aqui algumas configurações
de comportamento aqui ao nível do vídeo e desta questão, nomeadamente de continuar automaticamente o vídeo, e neste caso nós queremos manter. Podemos aqui deixar então algum tempo de espera para as respostas corretas, para as respostas incorretas, disponibilizar os efeitos de som, disponibilizar o botão de tentar novamente, disponibilizar o botão de mostrar a resposta correta e aqui qual a percentagem para esta resposta ser dada como concluída, portanto, esta atividade dada como concluída. Se subirmos a página, temos ainda aqui, portanto, o done, e temos aqui o separador de resumo, que neste caso, no caso deste vídeo, não foi elaborado, mas que eu vos vou mostrar para conseguirem então perceber que ainda é possível nós colocarmos aqui relativamente ao final do vídeo algum tipo de resumo, portanto, aqui alguma mensagem extra que queremos passar ao formando através de uma atividade. Portanto, aquelas atividades de consolidação final de conhecimentos poderemos fazer aqui através da tarefa de resumo. Se descermos, portanto, aqui a zona dos nossos separadores, das nossas categorias, temos ainda a possibilidade de configurar as ações comportamentais ao nível do vídeo em si, portanto, ao nível do vídeo enquanto vídeo interativo. E temos ainda aqui em baixo a possibilidade das traduções, portanto, aquela possibilidade que eu falei anteriormente, nomeadamente, nós já temos aqui definido o português, mas eu posso querer aqui corrigir respostas erradas para respostas incorretas, que no caso da B-Training é o termo que nós utilizamos, portanto, nós utilizamos os termos incorreto e correto e não correto e errado. Portanto, aqui eu já estou a fazer uma adaptação para o contexto para o qual este conteúdo será então utilizado. Para adicionar então à plataforma, guardo, deixo novamente a página e tenho aqui o conteúdo criado. E tenho aqui então em baixo novamente o botão para exibir a barra de ações que nós vamos manter e guardamos alterações e mostramos. Portanto, ele deu aqui, ok. E já temos então aqui os casos bicudos e eu vou retirar novamente aqui o som do vídeo, apenas para ser a mais fácil de eu continuar a minha comunicação. E já temos então aqui o nosso vídeo a correr, nomeadamente aqui quando chegamos a esta parte já temos a tal pausa que queremos da atividade. E se chegarmos aqui ao final do vídeo, temos o resumo das respostas que foram respondidas. Neste caso, como eu não interagi, não houve qualquer resposta respondida. Se eu, entretanto, interagir, vamos ter aqui, então, no final, o resumo, portanto, aqui a pontuação que eu obtive, as respostas em que eu respondi, qual o tempo em que a resposta aparece. Portanto, temos todo um feedback possível de obter aqui através deste recurso. Dizer-vos ainda que o utilizador poderá então submeter respostas e esta informação é enviada para a plataforma Moodle e fica então para registro, neste caso da pauta, se este recurso estiver adicionado à pauta. Se não estiver adicionado à pauta, ficará apenas no back-office do próprio recurso. Vamos então aqui avançar para o próximo recurso. Portanto, temos aqui a imagem sobreposta. Certo, foi a primeira atividade, ok? Exatamente. Foi o vídeo interativo, que é a segunda. O vídeo interativo, exatamente. E temos agora de seguida aqui a criação, portanto o H5P chama-lhe apresentação de curso, que nos permite o quê? Permite-nos aqui introduzir diversos diapositivos. Diapositivos, portanto, como se fosse um PowerPoint, de certa forma. Exatamente. Sim, Viviana, deixa-me só fazer aqui um ponto de situação para quem vai entrando. Nós estamos a mostrar as atividades, os recursos que o H5P nos pode dar. Tendo em conta que são dezenas de recursos, de possibilidades que eles nos dão, nós vamos nos centrar naquelas que achamos que são mais importantes, pelo menos para já, de abordar. Portanto, é isso que estamos a fazer e agora vamos iniciar então mais uma atividade, mais um recurso do H5P. Exatamente. Portanto, aqui o que é que este recurso nos permite? Portanto, aqui, pegando um pouco na expressão que o Mário utilizou, portanto, aqui muito semelhante ao PowerPoint, dá-nos a oportunidade de criar, através de uma página em branco, de um slide em branco. Portanto, nós temos aqui
o primeiro slide em que colocámos uma imagem de fundo. Viviana, desculpa lá, eu vou ter que dizer isto. Eu, neste momento, estou a produzir este conteúdo, um conteúdo nestes moldes, para a Viviana, que é a minha formadora, num curso que eu estou a tirar na B-Training de especialização para trabalhar no Moodle, e um dos moldes que estamos a trabalhar é precisamente trabalhar no H5P. E eu estou a fazer isto para ela ver depois. Muito bem. Irei ver. Portanto, aqui temos então uma imagem de fundo e temos um botão. Neste botão, nós quisemos então introduzir uma informação adicional relativa aqui a esta imagem. Neste caso, neste recurso, nós estamos a explorar aqui o conteúdo do nosso curso de É Tutor, É Formador, então introduzimos aqui um pouco sobre a responsabilidade, sobre o papel do É Tutor e É Formador. Temos então aqui um segundo slide, portanto, como nós temos aqui os slides em branco, lá está, é só puxar pela criatividade. Portanto, temos um primeiro slide com uma imagem e um botão, e temos um segundo slide em que temos uma imagem, temos texto e temos aqui uma atividade de colocar então aqui as palavras. Portanto, acaba por ser aqui um drag and drop, mas com palavras. No final, o formando tem sempre a possibilidade de verificar as suas respostas. Portanto, aqui consegue verificar que teve duas incorretas e pode então refazer aqui a atividade. Temos um terceiro slide em que temos novamente uma imagem de fundo, temos texto, mas temos aqui uma novidade, que é uma ligação para o outro slide. Portanto, temos aqui esta primeira imagem com ligação para o próximo slide. Então, se eu clicar, eu acedo então ao próximo conteúdo. Portanto, já estamos aqui a criar um pouco de ramificação e também aqui um pouco de mais interação, não só de ir passando slide a slide. Neste slide temos então uma imagem, um texto e voltamos novamente a criar um botão, portanto a criar essa ligação para o outro slide, ao introduzirmos uma imagem e um texto que diz regressar. E nós ao clicarmos voltamos então ao menu anterior. Então temos aqui toda esta interação. Aqui ao nível do player, portanto aqui ao nível das possibilidades de ação que temos neste recurso, temos aqui o menu que nos apresenta os diapositivos deste recurso e que nos permite então navegar por aqui. Podemos navegar diretamente aqui através desta barra. Temos aqui também a oportunidade de sumário, novamente, portanto, relativo às atividades que forem aqui introduzidas. Podemos novamente ver em ecrã completo e incorporar se for o caso. Então, como é que nós adicionamos este recurso à Moodle? Vamos novamente adicionar uma atividade ou recurso. Selecionamos novamente aqui H5P, portanto é sempre guiarmos-nos pelo ícone que aparece. Adicionar. E lá está. Portanto, nós temos sempre aqui a mesma página, as mesmas possibilidades. O que acaba por alterar são as configurações de cada recurso. Portanto, a partir do momento em que nos habituamos a fazer 1, 2, a partir daí é sempre possível de fazermos todos os seguintes. Portanto, descemos aqui para o menu do H5P e nós queremos então colocar a apresentação de curso. Poderemos pesquisar aqui através desta barra, como poderemos colocar aqui da procura. Portanto, dizer-vos que tem de ser em inglês, está bem? Porque o nome das atividades é em inglês, portanto temos de fazer essa pesquisa. E temos então aqui as configurações. Eu vou novamente colocar em ecrã completo para podermos então ver aqui todas as configurações. Como poderão observar, temos então um slide em branco, portanto, que somos nós a construir. Temos aqui de colocar o título, em que nós vamos colocar É Tutor, e vamos então começar aqui a preencher os nossos slides. Portanto, temos aqui o primeiro slide, em que nós queremos introduzir uma imagem de fundo. Como é que nós personalizamos aqui o fundo dos slides? Portanto, vamos aqui ao Slide Background, clicamos e temos a possibilidade de adicionar uma imagem ou então uma cor. Da mesma forma que poderemos colocar como template, portanto, para todos os slides que adicionarmos a este recurso, como poderemos aqui apenas para este slide. Como nós queremos esta imagem só neste slide, seguimos esta opção. Adicionar. E vamos então aqui adicionar a nossa imagem de fundo deste slide. Como é que nós agora colocamos o botão? Portanto, nós temos aqui uma série de opções. Os menus do H5P aqui dos recursos muitas vezes se repetem. Nós já vimos este menu no vídeo interativo, portanto poderemos sempre
seguir aquilo que já observamos e nós queremos então adicionar aqui o botão. Então, Viviana, uma das mais-valias deste mesmo recurso é que podemos utilizar outros recursos. Exatamente. Perguntas de verdadeiro ou falso, questões de resposta múltipla, vídeo, imagem, enfim, imagem e depois na imagem também criar lá pequenos pontos também com informação e interativos. Portanto, dentro deste recurso existem a possibilidade de inserir outro tipo de recursos também, o que é também interessante. Exatamente, exatamente. E aqui também, ao nível dos próprios slides, pegando um pouco, lá está, na questão da criatividade, que acaba por ser essencial aqui para a questão da interatividade e de todo o dinamismo que nós queremos dar aos recursos, nós podemos querer, por exemplo, fazer alguma observação relativa a este computador e colocarmos então um botão que tenha uma imagem que estamos a fazer zoom ao computador, ou se for algo mais comercial, estamos então a colocar o vídeo promocional desse computador. Portanto, acaba aqui muito por puxar pela criatividade, nesse sentido em que nós temos slides em branco e podemos então criá-los da forma que quisermos e com os recursos que disponibiliza, sim. Há aqui pessoas que adoravam que desse para exportar do PowerPoint para aqui. Pode não haver uma exportação. É possível isso? Não é possível. Mas podemos, algumas imagens e textos que nós já temos construído no PowerPoint, é colocá-las aqui. Claro que o ideal era chegar logo aqui, passar a importar e colocar logo aqui, mas não é possível, não é? Sim, aqui também só para, de certo modo, explicar o porquê de não ser possível. Nós, quando falamos no PowerPoint, apesar do PowerPoint ter aquele dinamismo de podermos adicionar entradas, apresentações, podermos mudar de slide, nós estamos a falar de algo estático. Enquanto que aqui no H5P nós estamos a falar de HTML5, portanto, de algo dinâmico, interativo e preparado para a web, que não é o caso do PowerPoint. Daí não ser possível. Mas, como o Mário disse, podemos sempre copiar e colar do PowerPoint para aqui. Temos então aqui para adicionar o botão. Como o botão é texto, como nós queremos então colocar aqui uma informação de texto, nós clicamos aqui no texto e vamos então colocar aqui o nosso texto. Neste caso, eu já tenho aqui a cábula, não é? Portanto, vou então introduzir o texto. Poderia colocar algum tipo de comentário, se quisesse. Poderia definir aqui o nível de opacidade de fundo. E é aqui então que eu defino que este texto vai aparecer como botão. E posso definir grande ou pequeno. E adicionar. E já temos então aqui o nosso botão que podemos mover de sítio. No caso, nós tínhamos colocado aqui na mão, mas podíamos colocar no computador, podíamos colocar aqui no Blazor. Portanto, nós definimos onde é que o botão irá aparecer. Dizer-vos que, se nós quiséssemos aqui editar o texto, porque, entretanto, queremos adicionar algum conteúdo, temos aqui, então, este menu de edição, está bem? Portanto, permite-nos aqui editar, duplicar, permite-nos aqui também remover o botão, e isto acontece em todos os recursos que nós vamos adicionando aqui a estes slides. Para adicionarmos um novo slide, temos aqui em baixo o respectivo botão, e nós vamos, então, agora recriar aquela primeira atividade. Portanto, primeiro vamos adicionar aqui a imagem, não há ordem específica, portanto, eu poderia adicionar primeiro a própria atividade, o texto, ou então, neste caso, a imagem, que vamos adicionar, então, esta. E temos, então, aqui, novamente, o texto alternativo. Portanto, aqui o texto alternativo eu vou colocar, é tutor, ou poderia colocar algo mais específico, como imagem de uma tutora ou é formadora. Temos novamente a possibilidade de colocar um texto que irá aparecer se nós passarmos o cursor por cima da imagem. Podemos então colocar para mostrar como botão e aí irá aparecer o botão e quando clicamos é que aparece a imagem, mas nós queremos que a imagem apareça no próprio slide, portanto não clicamos. E adicionamos então aqui a imagem. Como nós queremos colocar um texto a dizer atividade 1, como viram que estava então no conteúdo anteriormente apresentado, clicamos e escrevemos. Atividade 1. E aqui dizer-vos que nós temos um editor de texto, portanto, nós com este texto podemos colocar a bold,
podemos aumentar o tamanho, podemos ainda definir alguma cor. Se nós tivermos uma cor específica, às vezes em relação aqui às entidades, existe a cor da entidade, portanto em que temos o código, nós podemos adicionar aqui o código HTML dessa mesma cor. E então, como nós não queremos em botão, queremos em texto, não marcamos e adicionamos. E vamos então assim construindo a nossa atividade. Portanto, aqui eu já tenho aqui as instruções, portanto, lá está aqui pegando um pouco no que o colega Hugo disse no início aqui do nosso webinar, é importante darmos sempre as indicações aos utilizadores, por mais que para nós possa ser um pouco óbvio de que se nós temos um texto com várias palavras em baixo e espaços em branco, então para arrastar, por vezes não é assim tão óbvio e as pessoas poderão então precisar dessas instruções, dessas indicações, então colocamos sempre. E vamos então aqui reduzir a caixa e vamos adicionar a nossa atividade propriamente dita. Como é que nós vamos fazê-lo? Vamos então aqui adicionar a atividade que nós queremos, que se encontra aqui no arrastar texto. Portanto, nós temos aqui o drag and drop, que é de imagens, que é aquele arrastar e largar que estamos habituados, e temos então aqui o de palavras, portanto, o de texto. Temos novamente de adicionar aqui o título, e o título será arrastar palavras, e a descrição, sendo que aqui a descrição nós colocámos anteriormente, mas podemos colocar aqui, em vez de estarmos a colocar como texto. Então, eu vou colocar aqui essa mesma descrição. E agora, como é que eu vou proceder a esta atividade, à criação desta atividade? O próprio H5P dá-nos essas indicações, portanto, sempre que nós precisamos de algum tipo de configuração mais específica, o próprio H5P dá esse exemplo. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o texto que queremos e aquelas palavras que queremos que sejam possíveis de arrastar, colocamos dentro de asteriscos. Portanto, aqui eu já tenho o texto com os asteriscos. Mas se em vez de orientar eu quiser colocar apoiar, então é só adicionar aqui os asteriscos. Se descermos, temos novamente a questão do feedback que vimos há pouco na outra atividade. Temos aqui as definições de funcionamento, nomeadamente se é possível repetir a atividade, se temos disponível o botão de mostrar soluções e se temos feedback automático assim que o utilizador responde. Vamos então aqui adicionar e temos aqui a atividade. Como nós colocamos aqui as instruções e não queremos estas, vamos então aqui ao menu de edição e vamos remover. E podemos então aqui arrastar o bloco da atividade, podemos reduzir e ele fica então aqui com esta barra para o utilizador poder subir e descer, portanto aqui fazer um scroll down dentro da atividade, mas como nós queremos que fique totalmente visível, vamos expandir. Portanto, aqui já criamos a nossa atividade. Para criarmos então aquele outro conteúdo, aquele outro ecrã dinâmico que passava de um slide para o outro, vamos criar aqui novamente um slide e vamos então colocar uma imagem como fundo. Aqui a imagem como fundo não é obrigatória. Foi então a maneira como nós criámos apenas para ser mais visual, porque poderiam ter apenas texto e os ícones, ok? Portanto, nós aqui fizemos de um ícone botão. Então vamos começar por adicionar aqui o nosso texto. E como nós vamos colocar o texto por cima do ecrã do computador e o ecrã do computador é escuro, nós vamos aproveitar aqui a cor e vamos colocar a branco. E já temos aqui então o nosso texto. Podemos expandir e podemos defini-lo assim, como poderíamos colocar centrado, portanto podemos fazer essa edição de texto e vamos então adicionar os nossos ícones, que poderiam ser imagens ao invés de ícones. Portanto, nós temos aqui o primeiro ícone, em que eu vou colocar positivo, porque é aquilo que este mesmo ícone representa. E vou colocá-lo aqui. Como eu quero mais pequeno, tenho aqui a possibilidade então de diminuir o seu tamanho e posso novamente colocá-lo em qualquer parte. Portanto, aqui a grande vantagem
deste recurso do H5P é que nós podemos mover qualquer elemento que adicionemos ao slide e podemos então criar esse slide ao nosso gosto. Como é que eu agora definia aqui este ícone como botão? Portanto, eu venho aqui ao símbolo da âncora, que nos dá logo a indicação de que será para avançar para algum slide, e vou então definir o slide para que quero. Eu posso definir que quero o slide seguinte ou o slide anterior, como posso definir um número específico. Neste caso, eu vou colocar, por exemplo, o slide 2. E tenho aqui a área, o que significa que se o utilizador clicar em toda esta área, irá então aceder ao slide 2. Como nós queremos que seja apenas aqui no ícone, nós vamos novamente arrastar e vamos diminuir o tamanho e temos então este botão definido. Vou adicionar um novo slide para vos mostrar como foi criado então o botão de regressar. Poderá aqui ser-vos bastante útil para criarem esta interação entre o avançar e o recuar. Só aqui corrigir. E então vamos aqui colocar cor, porque nós queremos um slide com cor. E queremos então adicionar agora aquele botão. Como é que foi criado aquele botão? Aquele botão tem uma seta, portanto, a imagem de uma seta, em que nós podemos colocar aqui seta anterior. E colocamos aqui ao canto. E vamos agora então colocar o texto a dizer regressar. Portanto, é bastante simples, mas acaba por nos dar aqui toda uma dinâmica e um aspecto visual completamente diferente do que se não colocássemos este tipo de possibilidade, este tipo de botão de interação. Como viram anteriormente, o nosso regressar estava assim um pouco mais adequado à seta. Então, como é que nós fizemos? Nós viemos aqui a editar e vamos aqui, eu vou só aqui buscar a cor específica da seta. Selecionamos regressar, colocamos a bold, podemos colocar um pouco maior e vamos então aqui colocar a cor específica, que é a cor da seta. E assim parece todo o mesmo elemento. Colocamos aqui ao lado, só que agora, em vez de selecionarmos apenas regressar ou apenas a seta com a âncora, vamos então, aqui número específico, vamos então selecionar todos estes elementos. Portanto, estes dois elementos ficam selecionados. E já vamos aqui ver como é que fica na nossa atividade, portanto, na nossa plataforma. Temos novamente a possibilidade de traduzir expressões e de configurar aqui algum tipo de funcionamento deste recurso. Portanto, adicionamos e mostramos. E podemos ver que temos então o recurso criado com os elementos que nós colocamos. Aqui no caso, esta imagem do computador está aqui, porque quando eu adicionei o diapositivo 3, o próprio computador ficou como template do projeto todo, portanto aqui do recurso todo. E no diapositivo 4 temos então, quando clicamos aqui em regressar, quando passamos o cursor por cima, temos logo aqui a indicação de que estamos a selecionar tanto a seta quanto regressar. E ao clicarmos vamos de facto para o slide 3 e ao clicarmos neste vamos então para o slide 2. Portanto, temos aqui esta possibilidade de dinâmica, de interação e de todos estes elementos possíveis de adicionar aqui à nossa apresentação. Vamos então aqui ao último recurso. Portanto, já vimos aqui a imagem sobreposta, o vídeo interativo, a apresentação do curso e vamos agora passar para aquele recurso que foi o que o meu colega Hugo mencionou, que nos permite então, numa única página, adicionar vários tipos de recursos do H5P. Portanto, temos aqui a coluna, que neste caso apresenta algum tipo de conteúdo do nosso curso da plataforma Moodle, que foi aquele curso que o Mário comentou há pouco que estava a realizar connosco. E temos então aqui uma imagem, temos um texto
Temos aqui uma imagem diferente daquelas que temos visto até agora. Porquê? Porque esta imagem permite-nos adicionar botões em que nós clicamos, temos texto e clicamos e temos imagem. Portanto, aqui, apenas para vos situar um pouco da dinâmica que está criada nesta coluna, esta imagem representa exatamente aquela adição de atividade ou recurso que nós temos visto aqui na Moodle. E então aqui o nosso objetivo com este ecrã, com esta imagem, é que os formandos ou alunos possam clicar por cima da atividade ou recurso e ter informação, neste caso, do que é que a atividade permite e no que é que consiste, e neste caso, quais são as suas configurações, sendo então possível descer aqui na imagem, porque a imagem é maior do que o ecrã, e temos então logo esta barra para subir e descer. Temos então novamente uma imagem e temos aqui uma atividade. Portanto, esta coluna, este recurso de coluna do H5P permite-nos adicionar todos os recursos que o H5P disponibiliza em separado. Para a sua adição, vamos então aqui adicionar uma atividade ou recurso. Selecionamos novamente... Viviana, peço desculpa de estar a interromper. Para quem conhece o Moodle, esta que estás agora a mostrar é mais parecida com a página. Sim, sim. Página, não é? Que nós podemos ir colocando conteúdos e exercícios e jogos e descendo e descendo e descendo. Exatamente. Enquanto a outra é a lição. Portanto, é a lição da Moodle. O outro que vimos anteriormente dos slides a passar pode ser perfeitamente compararmos com a lição do Moodle. A grande diferença é que, de facto, aqui a imagem e o poder da interação é superior a esses conteúdos que nós estamos aqui a dizer da página e da lição que o Moodle tem como ferramenta também de atividade para fazer, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, aqui, pegando na expressão que o Mário utilizou, o poder do H5P está na parte do visual, na parte interativa, na parte aqui de toda a dinâmica que nos permite criar, que os utilizadores estão habituados num conteúdo extra aprendizagem e, portanto, que chegam aqui a um momento de aprendizagem e tendo esta possibilidade de interação, de dinamismo, de estímulos, ficam muito mais cativados e é também aquilo que nós queremos. Então, para adicionar, vamos a adicionar uma atividade ou recurso. Selecionamos H5P e adicionar. E temos então aqui novamente o menu. Como nós queremos adicionar a coluna, vamos então clicar aqui em coluna. Portanto, nós primeiro selecionamos o recurso coluna. Só dentro da coluna é que nós depois vamos escolher os recursos H5P que queremos introduzir lá dentro. Portanto, adicionamos. E nós temos então aqui o nosso título, que vai ser Plataforma Moodle. E vamos então começar a adicionar os recursos H5P. Portanto, aqui nós clicamos e temos logo o menu. Portanto, temos aqui o menu de recursos e vamos então selecionar a imagem. Vamos aqui adicionar a nossa imagem. E vamos então colocar o texto alternativo. Portanto, aqui seria a criatividade na Moodle. E queremos adicionar outro conteúdo. Então, vamos adicionar aquela outra imagem que nós vimos que tem os tais botões para nós clicarmos. E como é que nós agora vamos definir onde é que aparecem os botões? Onde é que aparecem esses elementos? Portanto, recursos e atividades Moodle. E é aqui, vamos definir, em vez de imagem, vamos definir imagem com hotspots. Aqui, recursos e atividades Moodle. E onde é que nós definimos? Portanto, nós aqui definimos o ícone que queremos exatamente para aquele botão, para aquela chamada de atenção. Nós queremos o pré-definido. Nós poderíamos, por exemplo, colocar alguma imagem já própria. Portanto, podíamos ter um ícone que nós quiséssemos utilizar. Podemos definir aqui a cor, não é? Portanto, podemos aqui selecionar de diversas cores. E vamos agora definir onde é que esse botão vai estar. Portanto, aumentamos aqui a imagem e vamos selecionar aqui na base de dados.
e vamos então aqui colocar o item que nós queremos adicionar. Portanto, se queremos adicionar um texto, um vídeo ou uma imagem. Relativamente à base de dados, como queremos dar uma informação descritiva da base de dados, vamos colocar texto e vamos então adicionar o descritivo desta mesma atividade Moodle. Como nós queremos adicionar outro botão à mesma imagem, vamos aqui adicionar item. E vamos então adicionar uma imagem. Peço desculpa, este não é aqui. Portanto, nós temos de vir aqui e definir então, esta é a posição do hotspot, portanto, deste hotspot, e nós queremos adicionar um novo hotspot. Portanto, clicamos, portanto, um novo botão, uma nova zona de chamada de atenção. Aumentamos e vamos selecionar aqui do inquérito. E nós, no caso do inquérito, queremos adicionar uma imagem. E esta imagem é então a imagem que tem as configurações do inquérito. E temos então a nossa imagem com os botões criada. Podemos ainda adicionar, por exemplo, uma atividade, como era o caso daquela de verdadeiro ou falso. Então, o verdadeiro ou falso, nós vamos aqui ao verdadeiro ou falso que o próprio H5P disponibiliza. Vamos colocar aqui atividade de gamificação, por exemplo, e vamos colocar aqui a pergunta. E é na pergunta, então, que nós vamos colocar todo o texto que queremos apresentar. Porquê? Porque o verdadeiro ou falso, onde nós vamos definir é aqui em baixo. Então, nós aqui colocamos a nossa pergunta e vamos definir se é dada como verdadeiro ou se é dada como falso. Portanto, neste caso, verdadeiro. E agora, se nós queremos separar este conteúdo do conteúdo anterior, portanto, se queremos deixar ali alguma quebra, algum espaço, definimos aqui. Nunca utilizar a regra acima, portanto, essa regra de espaço, ou utilizar sempre a regra acima. Atenção que aqui o utilizar sempre a regra acima não é para todo o conteúdo, é apenas para esta atividade que nós adicionamos. E vamos então guardar e ver o resultado final. Portanto, descemos. Temos então aqui todas as configurações que foram feitas. Conseguimos ver logo aqui, portanto, ele divide-nos por item, por recurso que nós adicionamos. E divide-nos aqui também por secção. Portanto, como nós definimos aquela quebra entre a atividade e o restante conteúdo, nós temos logo aqui uma diferença de separadores, não é? Portanto, guardar alterações e mostrar. E temos aqui a nossa página então criada com os nossos botões, que tem imagem e texto, e com a nossa atividade de verdadeiro ou falso. E poderíamos aqui inserir o nosso vídeo interativo, poderíamos inserir a apresentação de curso, poderíamos inserir diversos outros recursos que o H5P disponibiliza, como a introdução de áudio, as flashcards, outras atividades, jogo de memória, portanto, uma série de recursos. E temos então aqui, relativamente aos recursos do H5P, temos aqui a nossa apresentação feita. Portanto, revendo, nós apresentámos a imagem sobreposta, apresentámos o vídeo interativo, apresentámos aqui também o nosso curso, portanto, a nossa apresentação de curso, aquele semelhante ao PowerPoint ou no caso da Moodle das lições, e apresentámos então aqui a coluna. Portanto, agora passaria a palavra ao meu colega Hugo. Sim. Bem, eu queria aqui dizer que, relativamente a isto que acabámos agora de ver, do que a Viviana partilhou, se nós repararmos, temos aqui 4, 5 recursos apresentados de forma diferente e que, em termos práticos, significa que, dependendo se isto tivesse mais conteúdo, eventualmente até teríamos aqui criado um curso, dependendo da lógica que quiséssemos dar ao curso propriamente dito. E, portanto, claro que foi aqui uma hora, em termos da Viviana estar a mostrar isto, para algumas pessoas pode parecer assim um primeiro contacto um bocado, não digo confuso, mas que tem muitas configurações, mas a verdade é que temos 4 ou 5 recursos diferentes de entre aqueles
que existem, e eu, se o Mário me permitir, partilhava aqui só aquela panóplia outra vez de recursos que mostrámos inicialmente. Não sei se é possível por aí. Exatamente. Estes recursos todos, porque em termos práticos nós vimos 4 ou 5 de todos estes que existem e que estão aqui integrados na Moodle através, lá está, do H5P. Algumas questões que foram aqui colocando sobre que não conseguem configurar o H5P na Moodle, pronto, pode ter a ver com as especificidades da Moodle em questão, não sabemos qual é a versão, não sabemos os pormenores, não é? E, portanto, terá sempre que ser visto especificamente esse caso. No entanto, como eu dizia há pouco, dentre todas estas possibilidades, utilizando apenas algumas, é possível criar aqui um bom conteúdo, é preciso tempo, ou seja, em termos práticos, é dedicar um bocadinho a explorar. A Viviana foi aqui ao pormenor de mostrar certos aspectos, que se calhar no dia-a-dia, a pessoa já sabendo aquilo que quer fazer, coloca lá uma imagem, coloca o texto, coloca no slide seguinte e, portanto, com uma interação, e nesta hora cria falávamos há bocadinho dos cursos não serem só PowerPoints ou PDFs, utilizando o recurso, como vimos há bocadinho, conseguimos pôr dinâmica e gamificação até no próprio recurso, portanto, é um bocado desbravar um bocadinho aqui aquilo que são as funcionalidades do H5P. Aproveito também para relembrar o que dissemos inicialmente, que acedendo depois ao site da BeTraining conseguem, e aproveito aqui para mostrar, no banner, clicar para se inscreverem na tal comunidade de aprendizagem H5P que vai estar disponível durante o mês de maio, sendo que para isso basta depois preencher o questionário que cá aparece, em que é preciso apenas colocar o nome, o e-mail, e exatamente temos aqui, e depois ficam a fazer parte desta comunidade. Esta comunidade permite nada mais, nada menos, isto basta aceder a betraining.pt, que partilhar alguns conteúdos, partilhar experiências, e nós estamos lá também para dar algum apoio, que aqui em direto obviamente não é possível, mas que através dessa comunidade nós conseguimos depois dar esse apoio e, eventualmente, entre os utilizadores, porque tínhamos aqui pessoas a participar de uma forma também bastante interessante, fazer estas partilhas através de lá, e nós tendo algum know-how, obviamente, também sobre a Moodle, podemos sempre depois também dar aqui alguma ajuda a esse nível, está bem? Era aqui a mensagem que queria deixar nesta fase mais final. Muito obrigado. Obrigado aos dois também por esta excelente partilha. Esta sessão está a ser gravada, está a ser emitida no YouTube, portanto, quem não viu desde o início, e muitas das questões que vão colocando são questões que já foram respondidas atrás, portanto vão ter que visionar. O PDF da apresentação inicial do Hugo, vamos disponibilizá-la no format. Eu vou enviar um e-mail precisamente com o vídeo e com o PDF. Esta formação não é certificada, nem dá créditos. É possível pedir um certificado digital, eu depois vou enviar essa informação. Tem custos administrativos, naturalmente. Este vídeo é gratuito, esta sessão é gratuita, mas tudo o que é mais para além disso terá que ser, naturalmente, tem um custo. Agradeço a todos pela vossa presença. Recordar-vos 2 ou 3 coisas. Primeiro, um gosto. Se gostaram, eu acho que não há nada como clicar aí no botãozinho do gosto, porque é uma forma também de nós obtermos o feedback do trabalho que está a ser produzido, não só pelos nossos convidados, mas até as propostas que eu vou trazendo aqui no âmbito do consultório da aprendizagem, no âmbito do format, do portal da formação e dos formadores. O segundo é subscrever o canal no YouTube. Penso que é outro passo importante, também para nos dar a visibilidade, mas também para vocês receberem informação sempre que nós formos fazendo estes vídeos, vocês receberem notificações nesse sentido. Outra coisa importante é o próximo webinar. O próximo webinar é daqui a uma semana. Eu vou só abrir aqui. O nome é um bocadinho grande, mas acho que é interessante. Estratégias de implementação da aprendizagem online. Casos práticos. Eu repito, estratégias de implementação da aprendizagem online. Casos práticos. E porquê casos práticos? Nós vamos ter 3 convidados. Um de um agrupamento de escolas, outro convidado de uma escola profissional e, por fim, outro convidado de uma entidade formadora certificada. No fundo, queremos que cada um deles nos dê ou nos explique qual foi o plano, qual foi o projeto, quais foram as estratégias que implementaram
para dar resposta a esta emergência e colocar aquilo que estava no presencial, colocar online de forma tão rápida e que algumas pessoas ficam um pouco assustadas com esta rapidez com que as coisas estão a ser produzidas. Portanto, vai ser para a semana, mais especificamente no dia 30, às 15 horas, convém depois fazer também esse mesmo registro. Da nossa parte, está tudo dito, só queria fazer um resumo de 3 aspectos aqui importantes. Quando falei na surpresa, não me referia só na surpresa em relação aos conteúdos. Quando digo surpresa, é surpresa em relação às atividades, à forma de avaliar, às metodologias, às estratégias e por aí adiante. Portanto, não estava só a referir aos conteúdos, pelo contrário. Falaram aqui, muita gente diz que temos falta de tempo para explorar este tipo de ferramenta. Porque, de facto, é preciso tempo. Aprende-se fazendo. E quanto a isto, a aprendizagem diz tudo. A aprendizagem é isto. Aprendemos fazendo, não há outra forma. E que, de facto, temos pouco tempo. E parece cada vez menos, porque, de facto, anda tudo num lufa-lufa estonteante. Mas o que nós temos que fazer é perceber o que é que nós precisamos, o que é que os nossos formandos precisam e escolher, dentro da panóplia de recursos, de atividades, de plataformas, de ferramentas que existem, perceber aquelas que vão mais ao encontro das nossas necessidades. Nós não podemos querer saber tudo e mais alguma coisa, e não podemos querer mexer em tudo. Aos poucos, vamos aprendendo aos poucos, com naturalidade, com tranquilidade. Agora, sem trabalho e sem pesquisa não há hipótese, ok? E eram estas as minhas notas finais. Obrigado a todos. Peço aos dois que não desliguem, por favor. Voltaremos daqui a uma semana e ficaremos também atentos a que vocês participem no Format, porque já sabem que no Format tem mais de 26 mil recursos, PDFs, PowerPoints, manuais, que todos os colegas, professores e formadores vão partilhando ao longo dos anos. Portanto, sejam bem-vindos à nossa comunidade, a esta rede de aprendizagem. Obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.